Olá, boa tarde a todos. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Pronto, coloquei o tema comunicação corporativa dentro e fora da internet. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei aqui o tema, né, já para deixar fixado, que eu vou falar junto com Ivelise Buarque sobre esse assunto. Tô aqui mandando os convites para algumas pessoas que gostam do meu conteúdo, que curtem o meu trabalho, pessoas que têm interesse no tema. Ai, ai. Ivelise, cadê você? Cadê? Oi, Marina, boa tarde, tudo bem? Peraí. O ao vivo tem dessas coisas. A gente vai testando, aprendendo, se adaptando.
Boa tarde, Foco Oficial. Cadê? Tá esperando Invelise se conectar e entrar. Boa tarde, doutora Fabiana Marri. Boa tarde, Josilda. Estou esperando aqui, aguardando Ivelise Buarque entrar, que a gente vai conversar sobre comunicação. Cadê? Pronto. Estou aqui colocando Ivelise para ela entrar. Boa tarde, Ivelise. Boa tarde, Fiamma. Boa tarde, todo mundo. Eu peço desculpa, a gente falando de tecnologia e eu tive problemas técnicos com a minha tecnologia. Mas é isso mesmo, quando a gente está em sistema home office, né? Faz parte, acontece. É. Então, vamos lá? Vamos lá. Eu estava dizendo Completamente à sua disposição. mais cedo que eu estou aprendendo ainda isso aqui, porque eu comecei a fazer live há bem pouco tempo. E eu ainda estou aprendendo. Eu penei para fixar esse comentário aqui. Vamos lá. Ivelise, ela é gestora em comunicação, a gente trabalhou junta. Numa época que eu trabalhei com uma comunicação de uma escola, foi um processo de muito aprendizado que eu gostei bastante. Boa tarde, Suzy. Aí, a primeira pergunta, né, que eu acho interessante responder, porque muita gente não está acostumada e não conhece, né, que é importante explicar sobre o que é a comunicação corporativa. Então, eu costumo dizer que comunicação corporativa ela é o macro, né, do que a gente chama de comunicação para as empresas. E o grande detalhe desse macro é que envolve muito mais. E normalmente a gente particulariza, né, em uma fatia apenas. Às vezes é assessoria de imprensa, às vezes é a questão de relacionamento, mas na verdade a comunicação corporativa ela é tudo. Ela envolve tudo, porque a comunicação corporativa ela é exatamente o processo de comunicação, né, das organizações e das empresas e das marcas, e isso é importante ficar claro, não é uma coisa fechada, assim, é só a empresa, é só uma organização, é tudo, na verdade, das marcas, né, com o seu público interno, com o seu público externo. Inclusive, eu costumo dizer que quando a gente não consegue estabelecer, antes de tudo, esse diálogo, né? Porque a gente tem que lembrar que a comunicação é um diálogo. Esse diálogo com o nosso público interno é o primeiro erro da organização. É o primeiro pecado. Por quê? Porque quem vai depor contra a organização é o público interno, antes de tudo. Né? Apesar de hoje a gente ter empresas que realizam pesquisas de recall e tudo isso, que é importante. Mas, na verdade, é aquela coisa, assim, a gente tem que saber conquistar o público interno e tem que saber como trabalhar o público externo, para que essa comunicação ela seja uma só. E aí vai envolver todos os tipos de serviço e atividade que a comunicação como um todo, né, passou a incorporar durante os últimos 50 anos, porque, a bem da verdade, a comunicação organizacional, como ela foi se desenvolvendo e como ela está hoje, inclusive passando por aprimoramentos,
ela realmente ela surgiu há mais ou menos há 50 anos. E foi uma coisa que aconteceu especificamente durante o regime militar, durante um período político muito conturbado no Brasil, em que as organizações precisavam começar a se comunicar com a sociedade, tá entendendo? Independente do quesito transparência, tá entendendo? Ou interesses próprios ou políticos, né? Então, é bom ficar muito claro que a comunicação organizacional ela é uma coisa muito ampla, ela é muito global e envolve várias atividades e vários serviços. Na tua opinião, Ivelise, em relação a esse tema, eu achei ótimo você ter esclarecido que envolve tanto o interno como o externo, que também envolve marcas. Você acredita que também acontece de profissionais da área de comunicação, que engloba diversas áreas, né? A área de comunicação envolve várias áreas, envolve relações públicas, publicidade, jornalismo, design, enfim. Você acredita que existe meio que um equívoco e uma confusão sobre o que de fato envolve a comunicação corporativa? Porque tem gente que pensa a comunicação corporativa só como comunicação interna, de dentro, né? Tem gente que só tem o contato com essa área nessa linha. Doutora Fabiana Barrita com uma pergunta. Boa tarde, Wanda. Boa tarde, Leonardo, Luciano. Eu errei o teu nome, Leonardo. Eu coloquei Luciano. Me desculpa. Odeio errar nomes. A doutora Fabiana Barrita está perguntando se tem a ver com posicionamento de marca. Também. Né? Eu vou primeiro responder a sua pergunta e depois eu vou colocar a dela. De fato, existe um equívoco, mas existe um equívoco, antes de tudo, porque eu acho que aí a gente tem que fazer um pouquinho o nosso meia-culpa, né? Os profissionais de comunicação e as empresas. E aí, quando eu falo das empresas, eu estou falando das agências de comunicação, elas trabalham muito, inclusive no que diz respeito às organizações das agências, por exemplo. Existem muitas campanhas, por exemplo, de ação, né, para potencializar o mercado. Mas diferente, por exemplo, das organizações relacionadas ao mercado de publicidade, existe ainda uma lacuna muito séria, que é você comunicar, na verdade, para o público, né, para os empresários, inclusive para os estudantes, o que é a comunicação organizacional, o que é a comunicação corporativa, né? Para que a gente entenda que a comunicação corporativa, na verdade, ela é um processo global de comunicação que envolve vários setores e vários profissionais. Então, antes de tudo, ela é multidisciplinar, né? E que a gente tem que saber exatamente o que cada profissional faz dentro desse escopo complexo, né? Mas o mais importante não basta apenas cada profissional saber. Eu, enquanto profissional, eu tenho que entender da máquina como um todo. E aí, o primeiro lapso é a gente, enquanto profissional, ou a gente, enquanto estudante, a gente comete o primeiro erro. A gente não estuda publicidade, a gente não estuda relações públicas, a gente não estuda design. Verdade. A gente não estuda marketing digital. A gente se torna hard user de redes sociais, mas a gente não estuda marketing digital, né? E eu falo isso como uma crítica de alerta só, não é aquela coisa assim, Ivelise faz e o resto do mundo não faz, sabe? Até mesmo porque eu venho de uma geração intermediária do jornalismo, que o jornalismo tinha saído da faceta comunicação polivalente, né, para o curso de jornalismo,
E eu acho que eu cheguei a pegar a última vez que foi oferecida, antes de haver uma mudança curricular, a disciplina letiva do tronco específico de jornalismo empresarial. E eu só fiz essa disciplina porque eu precisava pagar uma disciplina. E de Entendi. tudo ali que estava sendo proposto, eu achei que aquela coisa que era menos incômoda para mim era aquilo. Comunicação, era jornalismo empresarial. Mas eu não imaginei que eu iria acabar trabalhando com comunicação corporativa. Mas na minha trajetória, o que foi que eu fiz? Eu passei a ler sobre comunicação interna. Eu passei a ler e estudar sobre propaganda. Eu passei a ler manuais, inclusive referências sobre comunicação em crise. Então, é aquela coisa assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir a comunicação, tá entendendo? Para ter essa visão macro. Por quê? Porque vai ser inevitável você passar por situações como eu passei, de ter cliente chegar e dizer assim, ah, mas isso é sua responsabilidade. Opa, pera lá. Isso não é minha responsabilidade, não. O meu contrato foi Y. Mas você estava precisando de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E eu executei todo o alfabeto da comunicação. Tá entendendo? Então, isso é o que é fundamental a gente entender. A gente tem que primeiro entender, né, cada atividade da comunicação para poder saber como executar a comunicação corporativa e como explicar às organizações, às empresas, aos contratantes e, o mais importante, aos futuros profissionais do mercado, o que é comunicação corporativa. Senão a gente vai continuar tendo os mesmos erros e as mesmas falhas do passado. E aí, respondendo sobre posicionamento e o mais importante, não é só simplesmente posicionamento da marca, é imagem. Então, qual é a diferença entre posicionamento da marca e imagem? Então, a primeira coisa que eu faço é gerar a imagem da marca, da organização, tá entendendo? No global. Porque, por exemplo, toda marca, ela já pode existir. Por exemplo, quando a gente pensa em Apple, a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa em Apple, é tecnologia avançada. E o mais curioso é tecnologia disruptiva. Por quê? Porque foi a primeira marca em tecnologia que rompeu com os padrões para criar coisas novas, para criar produtos novos, para criar serviços novos. Aí, a partir daí, eu criei a imagem da Apple. Aí agora, o que é que a Apple faz? Ela trabalha, tá entendendo? O posicionamento da marca dela para ela nunca sair desse patamar. Então, você, às vezes, acaba gerando o que a gente chama na publicidade de love marks. Então, eu não sou usuária da Apple. Eu nunca compraria, por exemplo, um iPhone. Eu sou muito honesta. Não compraria um iPhone. Por quê? Porque, para mim, a tecnologia Apple ela tem um grande problema. Ela é uma tecnologia fechada. Ela não dialoga com outras tecnologias. Então, o Windows Phone ainda faz uma comunicação com o Android, mas essas duas plataformas tecnológicas, elas não dialogam com a Apple. Porque a Apple é uma tecnologia fechada. Mas eu sou fã da Apple. Eu sou fã da Apple. Por que eu sou fã da Apple? Porque a Apple, ela gerou uma imagem que mostrou, tá entendendo, que ela é uma marca
case, né, aí, Veio pô. um palavrão agora, que ela é uma marca demais, né? E, ao mesmo tempo, ela vem constantemente trabalhando o posicionamento dela de marca para ela nunca perder esse posicionamento, essa ideia, essa visualização na mente do consumidor e na mente das organizações de que ela é a marca. E ela é um grande Sabe? case, né? Case de marketing, de branding. Você Exato, vê que ela é um grande case. Por exemplo, a gente pode trazer, inclusive, para dentro do nosso universo. boa Se a tarde, gente Laís. for trazer, seria criar uma identidade, sim. Então, por exemplo, se a gente for trazer para o nosso universo a marca Bom Preço. E por que a marca Bom Preço teve esse processo extremamente difícil, como o Walmart, e depois voltou a ser Big Bom Preço, e depois eles perceberam que eles tinham que voltar realmente a ser Super Bom Preço. A marca, inclusive, Bom Preço, ela foi criada por um dos maiores nomes da região do design nordestino, que foi secretário de Cultura, que é Peixe. E Peixe criou a marca do Bom Preço. A marca do Bom Preço conseguiu ser estabelecida numa imagem específica, né? Então, todo mundo passou a conhecer aquela identidade, né? Bom preço. Bom preço, bom preço, bom preço, bom preço, bom preço, bom preço. E aí chegou ao Walmart tentou reconstruir isso, não conseguiu, reconheceu que tinha que refigurar e refigurou. Então, é aquela coisa assim, o que é que o brasileiro e o pernambucano entende? Entende a marca Bom Preço. Eles não conseguiram. No Pernambuco e no Nordeste, né? Então, essa é a forma de você primeiro gerar uma imagem, e a partir do momento que você gera a imagem, não adianta simplesmente você gerar a imagem. Você tem que conseguir fazer com que essa imagem ela seja reposicionada constantemente, que foi o que aconteceu com o Bom Preço. E aí, o que foi que eles tiveram que fazer? Vamos voltar a ser Bom Preço. Mas o mais importante de ser Bom Preço é o posicionamento da marca Bom Preço tem que voltar ao que era no passado, que era um lugar onde você chega e as pessoas são bem atendidas. Então, atendimento era essencial na marca Bom Preço. Sabe? Isso. Então, é uma coisa que teve que ser resgatada. Né? Então, essa é a grande diferença de gerar a imagem e você posicionar uma marca. Tá entendendo? Perfeito, muito bom. E o exemplo do Bom Preço é ótimo. Eu, particularmente, prefiro o nome Bom Preço do que Walmart, mas como acredito na maioria, né, dos nordestinos. Uma outra pergunta que eu coloquei aqui é das transformações que a internet, né, de uma maneira geral, trouxe na comunicação corporativa, né? Quais foram essas transformações, o impacto? E uma outra pergunta é o papel, né, que as redes sociais têm exercido também nessa atividade. O impacto que ela tem gerado. São duas perguntas, tá? A primeira é quais as transformações que a internet, né, o digital de uma forma geral, gerou na comunicação corporativa. E a segunda é o papel que as redes sociais elas têm exercido, o impacto que elas têm tido, né, na execução desse trabalho. Então, as transformações foram muitas e parece que é muito óbvio, né? A gente falar de transformação. E, na verdade, uma coisa que é muito delicada nisso é porque nós, enquanto profissionais de comunicação, muitas vezes a gente não se atenta que essa transformação ela é contínua. Lógico, todo mundo vai dizer, isso é óbvio, Ivelise. Não, isso não é óbvio. A grande questão é que você não sabe até onde essa transformação vai, porque você, enquanto profissional de comunicação, nem sempre
tá ligado no que isso significa, né? Infelizmente, nós, enquanto profissionais de comunicação, a gente é meio fechado numa redoma, sabe? Especialmente quando a gente atua na área de jornalismo. Porque as universidades, elas fecharam muito. E eu digo isso com muita transparência, porque eu fiz jornalismo numa época, e aí eu já não sei se foi a sua mesma época, mas eu acho que não houve muita diferença em termos de proposta curricular. Eu fui moldada dentro da faculdade para trabalhar com redação, para trabalhar nos jornais, né? Nos tradicionais, né? TV, rádio. Exato. E quando eu terminei jornalismo, eu fiz... Bom, eu sei o básico, né? Das outras atividades. Eu quero saber agora o específico das outras atividades. Então, eu saí do jornalismo e fui fazer rádio e televisão. Porque eu tinha interesse em saber o que era a rádio e televisão, como é que o rádio e a televisão de fato funcionava. E você, para isso, você tem que estar dentro do sistema. Né? E qual é o problema que a gente tem hoje? A gente continua tendo esse problema hoje. Porque a gente não entende de tecnologia e a gente não está dentro de tecnologia. Tem um cara muito massa que eu acho que todo mundo deveria seguir. Eu, inclusive, tenho o livro dele e eu até pensei em pegar na estante e trazer aqui para mostrar para as pessoas, que é Gil Giardelli. Ele é dos inovadores da ESPM, de São Paulo. E ele trabalha... Na ESPM. E ele trabalha vários conceitos, inclusive o livro dele é Você é o que você compartilha. Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler para ter uma visão, na verdade, do quanto a humanidade está mudando. E um dos conceitos que ele trabalha muito é a questão da humanidade 5.0, né? A grande questão que a gente tem que se ater quando a gente fala sobre mudanças é isso. É esse conceito da humanidade 5.0. Então, quando a gente está falando dessa mudança que a gente está passando hoje, em processo de pandemia, que está todo mundo alocado no sistema home office, o sistema home office já é praticado por empresas e organizações norte-americanas e europeias há mais de 10 anos, sabe? Chegou no Brasil há mais ou menos 5 anos e o Nordeste está tendo que aplicar isso agora, sabe? Agora. Aquela coisa assim, são transformações que já vêm acontecendo há muito tempo e que a gente não está ligado, né? Então, quais são as principais transformações que estão acontecendo no mundo? Não é simplesmente o home office. O sistema de bots, né, que a gente chama de automatização por robôs, a inteligência artificial, que algumas marcas lá fora já usam, algumas empresas locais já estão utilizando. Então, você tem organizações que a gente nunca pensou, organizações, inclusive, que são tradicionais em termos de atividade, como o mundo jurídico. Você vê o escritório urbano vitalício. Então, assim, o escritório de advocacia que já utiliza a inteligência artificial para fazer pesquisa e estruturar as bases iniciais de processos que os clientes e os advogados irão trabalhar em cima para desenvolvimento de contrato, para entrar competições. Então, assim, é um admirável mundo novo. Mas a gente ainda não buscou entender o que é isso. A gente, enquanto profissional de comunicação. Então, a gente tem que estar o tempo todo sabendo que a gente tem que ler, sim, sobre marketing 5.0, mas a gente tem que acompanhar o que é que o Pulso Digital está falando. Está entendendo?
O que é que o César está desenvolvendo? O que é que projetos como o Serenity está desenvolvendo lá fora? Então, assim, existe todo um universo. Ah, Luiz, valeu pelo joinha. Existe todo um universo. Então, por exemplo, quantas pessoas recebem semanalmente as dicas da Google? Do Think Google, tá entendendo? Então, são coisas simples, às vezes, que a gente, na verdade, não vai atrás. A gente não sabe porque a gente também não vai atrás, sabe? Então, existe todo um universo que, infelizmente, a gente tem que buscar ir atrás. Por quê? Os bots, a inteligência artificial, tá entendendo? Junto com toda a automação que está sendo desenvolvida com os conceitos de humanidade 5.0 e neuromarketing, tudo isso vai influenciar diretamente o nosso processo de comunicação. Aí a gente vai deixar de lado aquele conceito que era o conceito que começou a ser desenvolvido há 10 anos atrás, do jornalismo online, onde a gente parou, né? Porque o grande problema é que a gente parou com aquele conceito de a inovação, ela entrou com o jornalismo online. Aí agora, na nossa mente, a inovação na comunicação entrou com o comunicador, o profissional de comunicação, o jornalista, tendo que entender de redes sociais. É a primeira premissa errada. A gente não tem que entender de rede social. A gente tem que saber fazer rede social e entender marketing digital. São duas coisas diferentes. Verdade. Marketing digital envolve métricas, envolve KPIs, envolve um universo. Isso envolve estudo. Amplo. Isso envolve estudo, pesquisa, aprofundamento. Exato. Que é muito mais amplo do que eu saber como é que funciona o TikTok, saber fazer os TikToks e saber fazer os Reels. Eu, por exemplo, eu não entrei nessa. Tá entendendo? Eu nunca usei o TikTok. Mas teve uma coisa que você falou agora que eu gostaria de falar, relacionada à formação, né? A gente veio de gerações diferentes, de tempo, de idade e tudo mais. Não estou querendo lhe chamar de velha, Ive. Mas, assim, mas eu sou super nova. Somos jovens, velha à estrada. Na grade curricular que eu estudei, quando eu entrei, né, no curso de jornalismo, que faz bem pouco tempo, não faz tanto, faz alguns anos, no outro ano, o MEC já... Eu entrei em 2014 para estudar jornalismo, em 2015 o Ministério da Educação modificou a grade curricular. Eu tive cadeiras práticas de rádio, de TV, tive algumas coisas ligadas à revista, tive umas coisas bem bacanas, mas teve muitas coisas que eu aprendi nos estágios, na prática, como, por exemplo, assessoria de imprensa. Eu não tive assim, uma cadeira específica para comunicação corporativa. Eu paguei cadeira de design, que confesso que é uma área que eu não tenho afinidade, que eu não gosto, sendo bem honesta. Não curto design, mas tudo bem. Paguei cadeira de design, paguei outras coisas ligadas à revista, jornalismo literário e tudo mais, mas muita coisa não se aprofundou, né? Como, por exemplo, outros conhecimentos que muitos da gente busca por fora, como empreendedorismo e outras coisas. Né? Isso que você falou é muito bacana, porque uma crítica que muita gente faz hoje às universidades na área de comunicação é que muitas não preparam para as realidades do mercado atual. Elas não acompanham as mudanças do mercado de trabalho. E acredito que você também veja dessa forma. Né? Também tem essa questão, né? Que muitas vezes a gente... Semana passada eu fiz uma live sobre assessoria com uma profissional que eu trabalhei com assessoria de imprensa. E a gente também, foi com a Angélica. E a gente também tocou em algumas questões. Né?
Porque até mesmo, querendo ou não, muitas vezes são lacunas que a universidade não preenche, que o aluno tem que buscar por fora. E às vezes sem saber como buscar, porque nem ele mesmo sabe o que tem que buscar por fora. Não é? Outra perguntinha que eu deixei aqui, eu deixei algumas perguntas aqui anotadas, como, por exemplo, se existem diferenças na comunicação corporativa de, por exemplo, de uma empresa, uma organização de pequeno, grande ou médio porte, ou entre os segmentos, se existem diferenças ou particularidades no trabalho de comunicação de uma empresa de pequeno, médio ou de grande porte, dependendo do segmento. Tem. Inclusive, quero dar um pitaco sobre o que você falou agora, né? Porque como, inclusive, eu trabalho muito assessoria de imprensa também, eu vejo essa questão da lacuna uma coisa muito grave, porque existe uma coisa que está faltando e que o mercado... o mercado como ele está para o estudante e para o recém-formado não vai ajudar muito a pessoa a aprender. Por exemplo, assessoria de imprensa. Aprender, nesse caso, né? Assessoria de imprensa, por exemplo, não é uma coisa que implica simplesmente eu vou produzir material, encaminhar para a mídia, ficar no pé do meu coleguinha, sabe? Para ele aproveitar isso. E isso vai muito além. Então, por exemplo, eu dou aula, por exemplo, de assessoria de imprensa. Quem faz assessoria de imprensa comigo aprende desde como desenvolver um briefing para cada tipo de cliente até fazer o relatório. E aí, nesse meio tempo, envolve desenvolvimento de mailing, envolve como fazer clipagem. Gente, para mim, que levava material para os veículos, em 92, debaixo do braço, envelope com foto, com release, batida à máquina, sabe? E depois cortar o jornal e fazer a clipagem. Eu admito que eu fico muito assustada quando eu cruzo com jovens profissionais que não sabem fazer nem a clipagem, nem os relatórios, tá? Mas por que isso? Por causa dessa lacuna que você falou. Então, assim, as universidades, elas têm que lembrar que esse lado também existe e ensinar como fazer isso. Então, eu já tive gente em agência que eu conhecia que chegava para mim e perguntava como é que eu faço a clipagem? E aí você tem que ensinar a pessoa a fazer a clipagem, fazer a centimetragem, sabe? É muito delicado. E outra coisa, assim, eita, qual é o teu modelo de relatório? Me passa teu modelo de relatório. Então, é aquela coisa assim, são coisas muito graves. Até mesmo porque o meu modelo de relatório, ele atende às minhas necessidades. Não necessariamente a necessidade da outra pessoa. Cada pessoa estabelece o seu modelo de trabalho. E aí, por isso que eu queria falar isso, para puxar para a sua questão. E isso também é uma coisa que está relacionada à comunicação corporativa para as organizações. Então, elas realmente mudam. Porque uma pequena empresa, uma pequena organização, não necessariamente ela vai ter budget, ela vai ter orçamento, ou ela vai ter necessidade de montar uma estrutura de comunicação ou de desenvolver um processo de trabalho de comunicação como uma grande empresa precisa desenvolver, né? Então, varia muito, varia se é órgão público para organização privada, porque as necessidades e as demandas são outras, né? E depende muito de prefeitura, por exemplo, uma prefeitura de
como a Prefeitura do Recife, naturalmente ela vai ter uma estrutura muito maior do que uma prefeitura... Em uma cidade do interior? Vamos colocar numa cidade mais perto que a gente chega com muita facilidade, como a Prefeitura do Moreno. Tá entendendo? Certo. Entendi. Que é logo ali, que tem indústria, sabe? Então é aquela coisa assim, uma cidade que precisa de uma estrutura comunicacional, mas essa estrutura comunicacional, assim como a da Prefeitura de Recife, ela será diferente. O processo ele será executado de forma diferente. Tá entendendo? Você não vai precisar de uma demanda de profissionais tão grandes para cada uma das pastas. Tá entendendo? Então, você, de repente, pode até ter um profissional para cobrir duas pastas. Aí cobre obras e cobre educação, cobre assistência social e cobre gabinete, uma coisa assim, sabe? Então, realmente, elas são estruturas diferentes. Só que aí vem um detalhe. Velise, como é que essas estruturas elas vão ser montadas? Elas vão ser montadas a partir de uma análise, de um planejamento que o profissional de comunicação vai desenvolver. E aí é por isso que eu preciso entender de marketing, é para isso que eu preciso entender, tá entendendo? De gestão de crise de comunicação corporativa. Eu preciso entender de tudo isso, porque aí o que é que eu vou fazer? Como é que essa organização, essa empresa, essa marca, ela se comunica? Onde é que ela está falhando? Quem são os concorrentes dela? Porque essas análises, elas são imprescindíveis. Isso não acontece com prefeitura. Acontece sim. Porque a Prefeitura do Recife, parte dos processos de comunicação dela, com certeza são desenvolvidos pensando em como que outras prefeituras do mesmo porte, de outras capitais, desenvolvem esse processo de comunicação. Então, você tem que fazer toda essa análise, tá entendendo? Para estruturar um projeto de comunicação corporativa que atenda aquela pequena empresa, aquela média empresa e aquela empresa grande. A Apple ela não vai se comunicar da mesma forma que a Microsoft e da mesma forma não vai se comunicar da mesma forma que a Lenovo. São patamares diferentes de organização, são demandas diferentes e são horizontes diferentes, apesar de atuarem na mesma área, no mesmo segmento que a tecnologia. Até o consumidor é diferente, né? Também desses produtos. O consumidor é diferente. Tá entendendo? A pergunta que eu ia fazer, que eu deveria ter feito antes, já que você falou muito das leituras. Que leituras, ou além de leituras, se existem outros materiais de outros formatos que você recomenda para quem deseja estudar, né? Se aprofundar em comunicação corporativa? Você mostrou alguns livros aí. Que leituras você indica, né? Para quem deseja aprender, para quem deseja já se aprofundar e realmente conhecer, saber, né? Então, primeiro, o que a gente tem que ter muito claro hoje é não existe comunicação corporativa que não esteja relacionada com inovação. Então, lógico, a gente vai ter que ter as bases. Que bom que eu separei alguns aqui. Então, você tem Quem Tem Medo de Ser Notícia. Isso aqui é uma base que todo mundo tem que ter, né? De Marilene Lopes. Marilene, inclusive, ela trabalhou durante 3 décadas comunicação corporativa. E, inclusive, ela foi da Xerox. Uma vasta experiência. Enquanto a Xerox, inclusive, era uma grande empresa. Bacana. A gente tem... Assim, é inadmissível, na verdade. Outro livro também muito bom é esse aqui. Comunicação Interna, A Força das Empresas. Legal. E o legal é que Comunicação Interna, A Força das Empresas, que é da ABERJ,
Tem 3 volumes. Eu tenho 2, inclusive. Se eu não me engano, ela tem 2 ou 3 volumes. Marketing, né? A gente tem que ler não só o Marketing 5.0 de Philip Kotler, mas tem que ler Mas ainda não. o Marketing puro de Kotler. Eu estou aproveitando, estou procurando aqui algumas referências, porque, por exemplo, existem vários livros de comunicação corporativa que eu, inclusive, já indiquei muito. Tem o guia tem Francisco Gaudêncio Torquato, né, que trabalha muito comunicação empresarial, comunicação institucional. Tem esse livro dele que eu recomendo todo mundo ler. Tem o Assessoria de Imprensa, Como Fazer, de Rivaldo Ginem, que eu também recomendo as pessoas a lerem. Calma que eu estou olhando aqui. Tranquilo. O bom é que, como eu tenho tudo isso, aí eu estou dando uma raspinha aqui para dar uma sugestão. Você mostrou, eu comecei a ler, mas não terminei, que foi o Marketing 4.0. Ainda não terminei. Então, é uma coisa essencial. Acho que todo mundo tem que ler esses. Eu também recomendo ler materiais sobre brand. Gosto bastante. Eu comecei a ler, mas esse ano eu comecei a pesquisar esse assunto. Então, é fundamental, a gente tem que ler esses livros. Ainda está pedindo para deixar a lista dos livros. Se eu disser estudar um pouquinho propaganda, então tem esse aqui, O Futuro da Propaganda, de José Capo. E eu não sei se eu consigo anotar todos. Depois, inclusive, eu posso até passar para você. É Marketing em Tempos Digitais, que é de Marta Gabriel. Inclusive, assim, quem quiser ficar sempre atento tem duas bibliazinhas, como eu chamo, que está muito relacionado à questão dessa questão de inovação que eu estou falando, que é a cultura. Esse aqui, a cultura da conexão e a cultura da... Obrigada. Esses dois eu também acho muito bom a gente tê-los. Eu conheço a cultura da convergência. Quando tu falou a cultura da conexão, me lembrei automaticamente da cultura da convergência. Ele é muito recomendado por muitos profissionais. Esse aqui é exatamente o da convergência, que eu também tenho, eu também li. É porque eu fiz o errado. Eu primeiro comecei a ler a cultura da conexão. E depois eu achei que seria bom ter lido primeiro a da convergência. E aí vão as figurinhas que eu acho que todo mundo deve acompanhar. Sandra Turti, todo mundo deve acompanhar. Ela também é de São Paulo. Sandra Turti. Turchi. Sandra Turti. André Damasceno, que é do Espírito Santo, que é massa. Marta Gabriel, inclusive, porque Marta Gabriel está trabalhando muito em cima de neurociência, neuromarketing. Demais. Tem um cara que eu fiz um curso com ele, que eu estou tentando lembrar agora, que é Fernando. Mas eu vou lembrar que eu fiz um curso com ele sobre neuromarketing. Tem Fred Alecrim, que trabalha muito. Fred Alecrim, inclusive, é do Rio Grande do Norte. Ele trabalha muito com inovação, mercado.
comportamento do consumidor. Então, gente, a gente precisa entender o comportamento do consumidor. A minha queridíssima Isabela Domingues. Então, a gente tem que acompanhar a Isabela Domingues também. Ela é maravilhosa. Gil Giardelli, que eu já tinha falado, que eu sou louca por ele. Eu estou procurando aqui Fernando para poder... mas vai demorar para eu encontrar ele, que ele trabalha especificamente em neuromarketing, já fiz um curso com ele, então é muito... ele apareceu aqui na minha busca, deixa eu... Perfeito, muito bom. Fernando Massal Félix, tá? Então, o Fernando Massal Félix, ele é muito legal, e ele trabalha muito em cima desses conceitos que eu falo, que eu mencionei para vocês. Então, são referências que você tem que estar... pessoas a seguir. Tem muita gente massa aí. Agnes Pires. Amo. Eu sempre falo de Agnes Pires, recomendo Agnes Pires. Eu gosto demais do trabalho dela. Infelizmente, eu ainda não a conheço pessoalmente, mas já falei isso pela internet para ela. Pronto, então, eu costumo, assim, eu tive conversando com a Agnes... Eu ser aluna dela, dos cursos dela, que ela ministra. Recomendo muito, sabe? Tem um cara que foi meu professor na minha pós-graduação em comunicação mercadológica e marketing de consumo, que é André Luna. E ele também é muito bom, ele dá muitos bons insights com relação a essa questão de atendimento, de planejamento, porque isso é uma outra coisa que acho que a gente não se atenta muito. Porque como a gente atua numa área de comunicação, a gente acha que não precisa desenvolver, né, técnicas de atendimento, técnicas de planejamento. Outras, né? Precisa. E fecha naquela única área. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que uma das grandes coisas bacanas da minha atuação foi eu ter desenvolvido, do que veio da área de publicidade, essa coisa do atendimento, do planejamento. Então, estudem marketing, estudem planejamento estratégico, estudem planejamento de comunicação. Vamos sair da caixinha, tá entendendo? Vamos entender todos os públicos. Não, desculpa te interromper. Eu acredito que a nova geração de pessoas que estão estudando hoje tem um perfil um pouco diferente. São pessoas que buscam outras temáticas e outros conhecimentos, né? Tem gente aí buscando empreender, buscando ter conhecimentos de publicidade, de design, de relações públicas, de marketing, e até trabalhando, dando seus primeiros passos para trabalhar e está fazendo um trabalho bacana. E isso é legal, ter esse pensamento fora da caixa, né? Que muitas vezes os mais antigos não tinham. Seguir a manada. Né? Hoje tem muita gente jovem que está terminando a faculdade, a universidade, que está entrando no mercado já com esse pensamento que você está falando, de pensar fora da caixa e buscar. Mas, inclusive, quando eu falo de pensar também fora da caixa, é porque existe uma diferença. Uma coisa é formação, certo? A minha formação, por exemplo, é jornalismo e radialismo. A outra coisa é atuação e carreira. Então, assim, a minha carreira pode ser uma e a minha atuação pode acabar sendo outra. A gente tem que... Um exemplo, por exemplo, disso... eu vou citar um nome, Renata Albertin, do Mete a Colher. Renata Albertin, ela é formada em jornalismo, trabalhou em assessoria de imprensa, depois ela foi trabalhar em agência, passou uns anos trabalhando em agência, e acabou se redescobrindo nesse universo da inovação. Então, é aquela coisa assim, a nossa formação, ela não precisa nos definir, tá entendendo? A nossa carreira e a nossa atuação
ela pode ser o que você quiser. Eu Inclusive, acho fora, colocação. fora da própria comunicação, sabe? Então, hoje, Evalise, então quer dizer que você não faz assessoria de imprensa? Faço. Da mesma forma que eu dou aula. Se for da vontade da pessoa, né? Também. Exato, mas assim, eu sou uma eterna e constante, apesar de ser da geração X. Eu sou uma eterna e constante. Então, eu faço tudo o que eu quero. Tá entendendo? Nada me define. Infelizmente ou felizmente, tudo que eu quero, graças a Deus, envolve comunicação. Mas eu sou louca por tecnologia, eu sou louca por inovação. Eu faço parte de 10 mil grupos. Eu falei mais cedo que não gostava de design, né? Mas assim, eu gosto muito de marketing, sou apaixonada. Gosto bastante de branding, né? Tenho estudado e pesquisado muito. Gostei muito das suas recomendações, vou retomar a leitura. Né? Tanto é que eu vou passar uns dias offline até para eu atualizar melhor minhas leituras e organizar melhor minhas escritas. Porque nesse mar de informação e tudo mais, a gente se perde um pouco. Gosto muito de psicologia, porque eu acredito que a gente precisa muito entender a mente e o comportamento humano. Gosto de tudo que é relacionado a isso, neurociência, psicanálise, tudo ligado. Tem muita gente zombava de mim quando eu estava na graduação por isso, porque achava que não tinha necessidade nenhuma. Teve até um professor no lugar onde eu estudei que ele dizia que psicologia deveria ser uma disciplina paga em todos os cursos universitários. E eu concordo, que deveria ter uma cadeira. Merecia muito. Eu acredito que muita coisa deveria se aprender desde a escola. Essa é uma crítica minha. Né, que a gente deveria entrar numa universidade, né? Empreendedorismo, educação financeira, inteligência emocional, muita coisa a gente deveria já aprender da escola. Mas, enfim, né, isso é uma outra discussão. E eu procuro muito ter conhecimentos diferentes. Né? Esses são temas que eu pretendo me aprofundar, isso que você falou do planejamento estratégico, planejamento digital, atendimento, porque muitas vezes falta na gente esse conhecimento, a gente não sabe como agir. Pode, às vezes, aparecer uma pessoa se procurando para um trabalho e, às vezes, você se sente perdida, porque você não sabe esse tipo de trabalho de planejamento ou de atendimento. Pode acontecer com qualquer pessoa. Chegar uma pessoa no seu trabalho e tudo mais, e a pessoa não saber. Né? E é bacana. E uma coisa que é importante é a gente não precisa ter essas competências, mas a gente precisa, pelo menos, conhecer e entender todas elas para saber discutir, analisar e propor o que é ideal para a organização e para o cliente. Então, é aquela coisa assim, eu não preciso ser designer, mas eu preciso entender de design. Tá entendendo? Massa, que bom que Evalise manja, tá entendendo? Mas eu preciso, antes de tudo, entender. Isso aqui é prioritário. Sabe? Então, eu acho que essa é uma grande desconstrução. Legal. E eu separei aqui umas outras perguntas bem interessantes, né? Que tem a ver. Que tipo de orientações você dá a pessoas, né, que pretendem atuar profissionalmente? Pode ser estudantes, recém-formados, trainees, ou sei lá o que existir, o que for. Né, de pessoas que têm interesse em trabalhar com isso profissionalmente, atuar nesse tipo de atividade. Quais são os tipos de características, habilidades que elas precisam ter?